muito foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se terá buscado lugar para o segundo. É lógico que aquele primeiro concerto que Deus fez com o seu povo, através da lei ali, como ele disse, se fosse perfeito, não precisaria de um segundo concerto. Mas foi preciso de um segundo concerto. E esse segundo concerto, queridos, foi na pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz esse concerto de nossa vida agora, em nossa vida com Deus. Esse é o novo concerto que nós temos recebido. Na época de Moisés, o concerto foi feito por meio da lei. Mas hoje estamos agora no novo concerto, o concerto feito pelo mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Porque repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, nos dias em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permanecerão naquele meu concerto, eu para eles não atendi, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão povo. Veja a lei como Deus faz, querido. Hoje, como ele diz, ele coloca essa lei no nosso entendimento. E esse novo conceito ele fala para o povo de Israel. Mas também, como ele disse, eu porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E em seu coração as escreverei, queridos. E essa lei hoje é escrita também em nossos corações. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras, Senhor. Ela é escrita na tábua de nossos corações, essa lei. E lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E ele falava exclusivamente para o povo de Israel. Porque hoje o povo de Israel, queridos, eu não digo todos, mas uma grande maioria ainda continua na lei. Continua ainda nos velhos estatutos ainda, na velha lei ainda, continua ainda. O Senhor veio trazer um novo conceito, mas a grande maioria ali ainda continua no velho conceito ainda. Não sai do velho conceito não, ainda estão esperando o Messias. Nas nuvens, nós esperamos o Messias, ele ainda vai voltar. Porque uns consideram ali, muitos consideram ali, Jesus como apenas um profeta aqui na terra, mais um profeta, não Messias, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, essa é a realidade que acontece ali em Israel. Muitos ainda estão esperando ainda o Messias vir a esta terra, não concebem Jesus Cristo como Messias, mas apenas o profeta. Mas o Senhor está dizendo que fará um concerto com o povo de Israel, queridos. Nós não podemos agora vou julgar o povo de Israel. Eles merecem a condenação, porque eles mataram Jesus Cristo, como fizeram no passado ali. Os Hitler fez no passado, né? Mataram vários judeus, alegando essa acusação, que eles mereciam morrer. Eles não mataram o Salvador, eles merecem morrer, queridos. Eles diziam isso no passado, mas não, queridos. Deus faz o concerto com o povo de Israel. O novo concerto está dizendo aqui na sua palavra que ele fará um novo concerto com o povo de Israel.
Não podemos agora julgar. Quem somos nós para julgar? Deus faz um novo concerto. Ele fará um novo concerto com o povo de Israel. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E eles lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e suas prevaricações, não me lembrarei mais. Veja o concerto que Deus faz com o povo de Israel, queridos. Não podemos agora julgar o povo de Israel, ficarmos contra Israel, como tem acontecido com várias nações aqui, no mundo inteiro, as pessoas se voltando contra Israel. Não podemos estarmos contra Israel, não, queridos, mas do lado do povo escolhido por Deus. Já imaginou se acudisse uma guerra aqui, no Brasil, e todas as nações se voltassem contra Israel? De que lado você estaria? De que lado você estaria? Do lado do povo escolhido ou do lado dos inimigos? Comece agora a meditar, a pensar direitinho na sua posição diante de uma guerra aqui mundial. Você estaria contra o povo escolhido por Deus, o povo de Israel? O Senhor já falava no passado daqueles que tivessem comunhão com Deus, seriam abençoados desde a descendência de Abraão. Todas as nações da terra seriam abençoadas desde a descendência de Abraão, se todos estivessem ao lado do povo de Deus, seriam abençoados. Nós não podemos ficarmos contra o povo de Deus escolhido, não, queridos, mas sim do lado do povo de Deus. Eu cheguei ali a mandar, não é, para o povo de Israel ali uma declaração dizendo, se eu produzisse uma guerra ali e mundial e todos se voltassem contra Israel, eu tenho certeza que muitos brasileiros se alistariam no exército de Israel. Se eles dessem oportunidade para que os brasileiros se alistassem no exército de Israel, muitos aqui iriam ali se alistar no exército de Israel, com certeza, não tenho dúvida alguma, queridos, não tenho dúvida alguma. Muitas pessoas de várias idades chegariam ali e defenderiam ali aquela nação, e ainda chegariam a dizer, não, vocês não precisam lutar, não, deixe nós lutarmos por vocês, vocês são um povo escolhido por Deus, vocês não precisam lutar, nós lutaremos por vocês. Eu tenho certeza disso, que muitos brasileiros daqui do Brasil, se tivesse a oportunidade de se alistar no exército de Israel, iriam para o exército de Israel, com certeza, queridos, com certeza, defender aquela nação, que é o povo escolhido por Deus. Olha, seja, se é que já tem uma pernambucana aqui, tem uma pernambucana que é sargento ali, em Israel, e essa sargento de Israel, tem uma pernambucana, que faz parte ali do exército de Israel, uma jovem pernambucana. Ela é sargento ali do exército de Israel. A vocês terem uma ideia que existe pernambucanos ali em Israel. Existe, glória seja dada ao nome para defender aquela nação. Nós vamos ficar do lado do povo de Israel. Se é por causa de uma guerra aqui, nós ficamos do lado do povo de Deus. Ficamos, queridos, do lado do povo de Deus. Olha também, primeiro tinha a ordenança do culto divino e o santuário terrestre. Olha também, primeiro tinha a ordenança do culto divino e o santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães de dar propiciação aos que se chamam o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos.
que tinha incensário de ouro, e a arca do concerto coberta de ouro, todas em redor, em que estavam vasos de ouro, que continham maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e a tábuas do concerto, e sob a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. E ali Deus falava daquela arca da aliança, da arca do concerto, que tinha aqueles utensílios ali, que era colocado dentro daquela arca. E também tinha aqueles anjos ali, os querubins ungidos, estava ali sobre aquela arca, mas que não representava ali uma adoração, querido. Não, porque mesmo o Senhor tinha falado ali que a única forma de adoração que ele recebia na pessoa do próprio Deus. Do próprio Deus, eles não fariam ali o querubim sobre aquela arca para adorar, não se conceberia isso da parte do povo de Deus, mas não, aquilo significava um conceito de Deus, uma aliança que Deus tinha feito com o seu povo, a lei mosaica instituída por Deus aqui na terra, para que eles obedecessem aquele estatuto antigo. Mas hoje estamos num novo concerto, uma nova aliança agora na pessoa de Jesus Cristo, queridos. Olha, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, era preciso sacrifício. Toda vez que entrar no tabernáculo, teria que fazer um sacrifício anual pelos pecados, queridos, daquele povo ali, naquela época, era preciso sacrifício, não sem sangue, teria que ter um sacrifício. Oferecido por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, tem um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Veja o novo conceito, querido, instituído agora por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O tabernáculo perfeito, o cordeiro perfeito, como diz ali João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem pecado, sem mácula, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e em corpo glorificado foi elevado ao céu de glória. Ele disse: vou preparar lugar para onde eu estiver, estejais vós também. E assim nós também podemos entrar agora nesse santuário agora, que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, não tem mais impedimento algum de nós buscarmos o Salvador, nós buscarmos a misericórdia do Senhor aqui na terra, e encontrarmos salvação, vida eterna. Não tem mais impedimento algum, queridos. Era preciso de um sacerdote naquela época, mas hoje o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. É por isso é mediador do Novo Testamento.
mediador do Novo Testamento, para que intervir na morte, para a remissão das transgressões, que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque ele agora é o mediador do Novo Testamento. Essa é a realidade. No passado era preciso aquele conserto que Deus fez com o povo israelita através da lei, mas hoje temos o Novo Testamento, porque onde há testamento, necessário é que intervém a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. É lógico que precisava que Jesus Cristo morresse para que esse testamento tivesse validade, sem a qual o sacrifício, sem a qual não teria validade. Esse Novo Testamento que recebemos em Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas de salvação, era preciso que o testador morresse. Foi preciso que Jesus morresse para que esse Novo Testamento tivesse validade. E em nossas vidas, nós recebêssemos agora esse Novo Testamento, o Evangelho, que é escrito agora na tábua de nossos corações. E para isso o Espírito Santo nos ajuda a nós lembrarmos. Ele faz nós nos lembrarmos, para nós não esquecermos e estarmos sempre ali guardados na tábua de nossos corações. Ele fez um novo concerto, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhante, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira necessária lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, queridos. Aquela lei instituída por Deus ali através do servo, do profeta, do servo Moisés, é para que aquele povo não pecasse. E hoje o Senhor está falando que através do Senhor Salvador Jesus Cristo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então Jesus, ele fez o sacrifício perfeito pelo pecado, não é pelo sacrifício que ele fez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele aniquila o pecado pelo sacrifício da sua própria vida naquela cruz do Calvário, porque nós estávamos condenados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então foi preciso que Deus aniquilasse o pecado, a condenação do pecado, e para isso era preciso o sacrifício de Jesus.
Sem remissão, sem sangue, não há remissão de pecado. Sem sangue não há remissão de pecado. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Foi preciso que Jesus ali fosse aquela cruz para remir, para nos conceder perdão através do seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como os homens estavam ordenados a morrer uma vez, vindo Deus depois disso o juízo, assim também Cristo oferece-nos uma vez para tirar o pecado, tirar uma vez, oferecemos uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então o próprio Jesus que diz aqui que ao homem ordenado morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele mesmo está dizendo que o homem morre uma só vez e depois disso vem o juízo de Deus. Quem vai julgar é Deus. Quem vai julgar é Deus na nossa vida. Então o juízo é de Deus. Depois que o homem morre, o juízo é de Deus. Mas ele está dizendo que Jesus, ele morreu, mas ele está dizendo que ele vai voltar. Esse mesmo Jesus que foi para a glória, ele vai voltar, o mesmo Jesus. Não é outro homem, não é outra pessoa não, queridos. Não é não. É o mesmo Jesus que foi para a glória, ele vai voltar a essa terra. Ele não reencarnou não. Não vai ser outra pessoa não. É o próprio Jesus que vai voltar a essa terra. O próprio Jesus que foi para a glória, ele disse: ordenado, o homem morreu uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo, eu vou, ele diz aqui. E como nós vamos ao ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Ele se ofereceu em morte de cruz para tirar o pecado de toda a humanidade, queridos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ele vai aparecer agora, né? Segunda vez, como ele disse, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Mesmo porque quando Jesus ali, naquela cruz do Calvário, levou nossos pecados, como diz Isaías 53, levou sobre ele a condenação que era sobre nós. A condenação que era sobre nós, levou sobre ele naquela cruz. Por isso que ele expressou ali, Lama Sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque houve a separação. Houve a separação de Deus para com Jesus Cristo ali, naquele momento ali, em que o pecado estava sobre Jesus Cristo, da condenação da humanidade, queridos. Jesus estava levando sobre ele a nossa condenação. Jesus levava sobre ele naquela cruz do Calvário. Houve a separação, como também há a separação de Deus para com o homem, quando o homem se encontra no pecado, não se arrepende dos seus maus caminhos. Enquanto ele não estiver em pecado, há uma separação de Deus para com o homem. Deus não compactua com o pecado. O homem se arrepende dos seus maus caminhos, ou se converte a Jesus Cristo, ou Deus há a separação de Deus para com o homem. Não tem comunhão de Deus para com o homem, queridos. Se o homem continuar no pecado, tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que coisa gloriosa, queridos. E ali o Senhor bradou ali na cruz do Calvário a sua morte, a morte que expiou os nossos pecados, expiatória, a morte expiatória. Nosso lugar ali, ele morreu para nos conceder salvação, perdão de Deus, para a condenação que era sobre nós. Mas o Senhor ali deu ali a vitória. E esse Novo Testamento, e hoje estamos aqui, esse novo concerto de Deus para a comunidade, no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o novo concerto, queridos.
escrito na tábua de nossos corações. Glória seja dada ao nome. Mas vamos assim orar a Deus. Vamos orar pelo povo de Israel que está ali naquele conflito, naquela guerra. É importante que nós façamos referência ao povo de Israel, porque quando nós estamos aqui orando pelo povo de Israel, Deus nos abençoa aqui no Brasil. Por incrível que pareça, é assim que Deus faz. Deus se compraz com aquele povo, com aquela nação, a nação de Israel. Quando nós oramos aqui e fazemos referência a Israel, Deus nos abençoa aqui no Brasil. É assim que Deus faz. Então nós vamos orar para que Deus abençoe as suas vidas e Deus possa lhe dispensar o seu amor, né? As suas misericórdias, milagres que Ele pode aqui realizar em nossas vidas aqui no Brasil. Nós vamos orar ao Senhor e falarmos ali, mencionarmos Israel, aquele povo